Boa noite a todos. Meu nome é Anacleides. Gostaria que alguém desse um sinal aí, se tá ok, o som. Bom, inicialmente eu quero desejar a todos uma boa noite. Quero também dizer que eu estou aqui para comentar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e quero também lembrar a todos que amanhã é um dia importante para todos nós, somos brasileiros, né? Amanhã é dia de eleição, então quero desejar a todos que tenham um dia de muita paz, um dia onde possamos realmente exercer o nosso direito com consciência e que possamos realmente eleger aquele que a espiritualidade considera o melhor neste momento para dirigir aí nossa cidade, né, e as cidades do Brasil. Então, eu desejo uma boa eleição a todos, né, que o processo eleitoral transcorra num clima de paz e de harmonia. Bom, o capítulo que eu escolhi para falar hoje à noite é o capítulo 5, item 18, o bem e o mal sofrer. Eu vou começando lendo um trechinho aqui para a gente começar as nossas reflexões. Olha, estou muito feliz de estar vendo pessoas aqui de Teresina, uma grande amiga que não vejo há muito tempo, ó, Márcia. Bem-vinda, Márcia, é um prazer muito grande, ó, tê-la aqui. Vou ler o trechinho. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino do céu lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte a coragem. A prece é um apoio para a alma. Vou parar por aqui porque é suficiente. Esse trecho já é muito rico. Meus irmãos, a princípio, a gente acha muito estranho quando a gente diz assim, como se pode sofrer bem, né? Mas a primeira pergunta que eu pergunto é o seguinte, você que está me escutando, passa no momento por alguma dor? Essa dor te causa sofrimento? E como você se sente diante do sofrimento que você atravessa? Se você pudesse analisar, você se considera sofrendo bem ou sofrendo mal? E aí a gente se pergunta, o que é o bem e o que é o mal? O bem, segundo o dicionário, seria um estado de plenitude, onde nós nos sentimos plenamente. E o mal seria a ausência do bem. O sofrimento, meus irmãos, ele é inerente a todos que estão na Terra e nas áreas vibratórias que circundam o planeta. E ele pode ser considerado uma doença da alma. A alma que ainda se atém, ou seja, se dedica exclusivamente às sensações e escolhe direções e ações que geram desequilíbrio. Por exemplo, interesses imediatos, paixões primitivas. Mas como que nós percebemos o sofrimento? Pela dor. E o que é a dor? Muitos pensam que a dor é uma punição, mas a dor não é uma punição. Nem é imposta por Deus, não é castigo divino, é apenas resultado das nossas escolhas incorretas
no processo evolutivo ou da forma que nós encaramos a própria vida. Porque o amor e a dor são os dois mecanismos que nós temos de evolução. A escolha é nossa. Na questão 257 do Livro dos Espíritos, ele nos traz o seguinte enunciado: o corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primeira, pelo menos é a imediata. E que os sofrimentos deste mundo, algumas vezes, independem de nós, mas muitos são consequência da nossa vontade. Se nós remontarmos a origem, nós veríamos que poderíamos ter evitado. Podemos citar, por exemplo, as nossas reações de ira, de violência, a nossa rebeldia, que muitas vezes amplia o nosso próprio sofrimento, ou seja, damos uma dimensão muito maior do que ele é, que vai resultar num desequilíbrio energético do corpo em razão das nossas fragilidades emocionais, ou seja, da fragilidade emocional do espírito, porque nós somos essencialmente espírito. Então, um outro fator que vai desencadear o sofrimento são as tensões físicas a que nós nos submetemos, tensões mentais, emocionais, tais como, citar algumas para que ver se cai a ficha para alguém, como por exemplo, o medo, a mágoa que nós alimentamos, o ódio que nós cultivamos, aquele rancor que a gente insiste em reter conosco e o ciúme que nós sentimos em determinados momentos de forma completamente desequilibrada. No capítulo 5 do Evangelho, no parágrafo 4º, né? Capítulo 6, parágrafo 4º, nós vamos encontrar uma passagem que eu gostaria de ler aqui para vocês. Todo efeito tem uma causa. Essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, se a causa precede sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela. Quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Ou seja, são aquelas dores, aqueles sofrimentos pelos quais passamos e que muitas vezes nós não encontramos a explicação na presente existência. Mas nós sabemos que temos um passado e que a gente precisa se quitar com ele. Então, através da reencarnação, que é uma lei divina, né? Nós voltamos para repetir quantas vezes nós já estamos aqui de volta e voltaremos quantas vezes forem necessárias para repetir as lições que não forem aprendidas. Então, conhecer-se na condição de espírito imortal em processo evolutivo nos ajuda a compreender, a considerar e a vencer o sofrimento. Porque este sofrimento, ele se apresenta para nós como provas ou como expiações, né? A prova, ela é requerida pelo espírito, ou seja, por nós, ou proposta pelos nossos guias espirituais antes de reencarnarmos. Ou seja, quando nós chegamos aqui nessa existência, nós já trouxemos conosco algumas provas que nós iríamos passar.
nós fomos avisados. Aliás, nós, alguma delas, ajudamos a escolher. E então, quando chegamos aqui, às vezes nos revoltamos, às vezes nos degladiamos, e aí aumentamos o sofrimento. E as expiações? As expiações, elas são impostas, ou seja, elas são irrecusáveis, por constituírem uma medicação eficaz, como se fosse uma cirurgia espiritual para o mal que se agravou. Ou seja, pelo meu proceder, eu comprometi algumas áreas, algumas coisas da minha vida como espírito. Então eu preciso, de alguma forma, fazer a depuração através da expiação. Prova ou expiação, gente, tanto uma quanto a outra, objetivam educar e reeducar o espírito, né? Bom, nós estamos falando de dores, estamos falando de sofrimento, mas o espiritismo, ele não cultua o sofrimento. Eles apenas nos traz a compreensão clara, exatamente para que a gente possa saber agir na superação desse sofrimento dentro das leis que nós vivemos, né? E como nós podemos, por exemplo, superar o sofrimento? Cada um, logicamente, vai trilhar um caminho, porque esse é um processo muito individual. Mas a cura, o que os espíritos nos dizem é o seguinte, que a cura sempre provém da força da própria vida, quando canalizada corretamente. Ou seja, quando eu canalizo a minha vida, quando eu direciono os meus passos da forma correta, eu começo a minorar o meu sofrimento. Aí nós temos também a resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema, né? Sendo que aceitar o problema não é se enterrar nele, mas sim aceitar com uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa, né? Vai representar um avançado passo para a solução. A oração, a meditação, o conhecimento que ilumina a consciência, tudo isso são meios que auxiliam a superação do sofrimento. E em alguns casos, meus irmãos, teremos que recomeçar, né? E o que nós fizemos mal e procurarmos fazer melhor, né? E também temos como caminhos de superação, educação do nosso pensamento, ou seja, o nosso pensamento é energia. O nosso pensamento, ele é como se fosse uma usina, onde ele cria tanto a dor quanto também a saúde. Então, a maioria das nossas doenças vem dos nossos pensamentos errados, vem da falta de educação, do pensar correto. Então, nós precisamos disciplinar nossos hábitos, precisamos traçar metas com seguranças, precisamos também exercer o perdão e o auto-perdão, a paciência generosa com os nossos irmãos, nos oportunizarmos oportunidades para reflexão, desculpa sincera, sem ressentimento, sem amargura. Tudo isso, meus irmãos, são mecanismos de bem sofrer, pois sofrer mal é agravar o próprio sofrimento com indisciplina, com falta de propósito, com o não perdão, com a impaciência, a intolerância, agir sem refletir, guardar mágoas, guardar ódio, ressentimentos, dentre várias outras coisas que poderíamos elencar. A escolha, ela é sempre nossa. Sofrer bem ou sofrer mal
pois todos os que se encontram na terra sofrem, como bem diz o Evangelho que eu li, a parte que eu li. Quer ocupem tronos que jazam sobre a palha, e somente as provas bem suportadas podem nos conduzir ao reino de Deus. Não há paz, meus irmãos, fora do dever cumprido. Busquemos em Deus, seguindo os passos de Jesus, as energias necessárias ao esforço regenerador. Então, meus irmãos, cultivemos os bons pensamentos, cuidemos da nossa mente no sentido de estar sempre procurando alinhar os nossos pensamentos com as nossas atitudes, com o Evangelho de Jesus, porque é o maior roteiro que nós temos para não dar errado. Então, paz e bem a todos. Que possamos todos termos uma semana de muita paz e de muita luz. Assim seja.